O X da coisa. O primo pobre, Eduardo Feldberg, tem um canal de finanças e é popular nas redes. Quero destacar algumas de suas frases. Você só vai deixar de ter dívidas quando parar de fazer compras parceladas. Eu nunca vi uma pessoa ficar rica por causa do cartão de crédito, mas toda semana vejo gente deixando de ser pobre por quebrar o cartão. Você só vai sair da pobreza quando aprender a dizer não para um monte de coisas. Chama a atenção para uma afirmação dele. Não use seu dinheiro para atender às expectativas dos outros, mas sim para garantir mais paz e qualidade de vida para a sua família. Então, você está pronto para transformar a sua relação com o dinheiro? Quer descobrir dicas práticas para alcançar suas metas financeiras? Da redação do X da Coisa, eu sou Liliane Ravani e o papo hoje é Finanças, um episódio para entender e refletir sobre a sua vida financeira. Vamos juntos nessa jornada? Hoje eu converso com Marcos Lima, consultor, mentor e assessor de finanças com mais de 35 anos de atuação no mercado financeiro. Siga Marcos Lima, Boas Finanças nas redes sociais. Olá, tudo bom? Muito bom estar aqui, Liliane, obrigado. Eu sou Marcos Lima, eu tenho mais de 40 anos no mercado financeiro e quase 20 anos aí atuando também como educador financeiro, mentor e consultor também, né? Eu entendo que a educação financeira é essencial e fundamental para que as pessoas deem conta da sua vida financeira, o que eu chamo de saúde financeira, né? Eu sou formado em teologia, também sou formado em direito, tenho mestrado em sistemas de gestão pela UF do Rio de Janeiro, também tenho formação como educador financeiro pelo Banco Central, tenho a certificação CEA da Ambima, o que me gabarita a falar de investimentos, e sou também atualmente vice-presidente da Igreja Batista Itacoruçá e sou membro do Conselho Fiscal da Fundação Moody's. Muito bom estar com vocês e vamos seguir. Marcos, bem-vindo ao podcast O X da Coisa. Vamos começar com um dos maiores desafios, equilibrar o orçamento. Muitas mulheres encontram dificuldades em criar e seguir um orçamento que funcione para suas necessidades. Por que isso é tão comum? E como podemos superar esse obstáculo? Então, isso deriva de alguns fatores, dentre eles, múltiplos papéis e responsabilidades. As mulheres hoje precisam conciliar diversos papéis como mãe, esposa, profissional,
cuidadora dos pais quando esses envelhecem. Isso aumenta a complexidade de gerenciar as finanças pessoais. Em segundo lugar, a desigualdade de gênero. Apesar dos avanços, ainda existe uma desigualdade salarial entre homens e mulheres. Isso também dificulta um planejamento financeiro e construção de uma reserva de emergência. Terceiro, falta de educação financeira. Historicamente, a educação financeira tem sido menos acessível e incentivada para as mulheres. Isso gera insegurança no momento de criar e seguir um orçamento, por exemplo. Invariavelmente, no nosso sistema educacional público ou privado, a pessoa termina o ensino médio sem saber como se faz o imposto de renda, o que é um ativo financeiro, o que é um passivo financeiro, o que é um orçamento, o que são taxas de juros e por aí vai. Ou seja, não se constrói ao longo desse período uma cultura de educação financeira. 4, pressão social e emocional. A mulher precisa estar bonita, ela é cobrada por isso, seja no trabalho, na família, entre as amigas. Existe uma cobrança, mesmo que seja subjetiva, de que ela precisa estar bem. Para isso ela acaba gastando dinheiro com roupas, com acessórios e por aí vai. É nesse caminho também que segue essa pressão financeira. E 5, imprevistos e eventos que são inesperados, né? As mulheres, como elas assumem mais responsabilidade de cuidar da família do que os homens, quando os problemas surgem, elas que resolvem tudo, inclusive colocando a mão no bolso. Como é que a gente pode superar, então, esses obstáculos? Primeiro, com educação financeira. Mulheres precisam se inteirar desse tema, estudar, buscar boas referências sobre o assunto. Isso é fundamental. Segundo, planejamento e disciplina. Saber que é importante ter um orçamento detalhado, com metas e controle rigoroso dos gastos. Mas o que é um orçamento detalhado? Alguém pode perguntar. Eu defino. Como você vai ao médico pela primeira vez, ele faz um monte de pergunta para você, seus hábitos alimentares, se você faz exercício, histórico familiar dos seus parentes. Isso é anamnese. Na educação financeira, isso se dá através do orçamento. Tudo que você gasta precisa colocar ali, precisa ser limpo, transparente, respeitar inteiramente o que você faz, para onde vai o seu dinheiro, né? Terceiro, o envolvimento da família, se casar do cônjuge e, quando possível, os filhos no processo de planejamento e acompanhamento do orçamento, para que todos compreendam a importância de estarem juntos e somar forças. 4, uso de ferramentas digitais, incentivar. É preciso que haja e que se saiba que há diversos aplicativos por aí que te ajudam a controlar as suas despesas, use-os com sabedoria. E 5, construção de reservas. Eu digo até mais, de construção de uma reserva de emergência. Isso é fundamental para que no tempo da dificuldade você saiba que tem esse recurso, isso vai gerar menos estresse na sua vida. Outra dificuldade é economizar. O que você sugere para quem sente que não sobra dinheiro no fim do mês? Então vamos lá. Primeiro, identificar as principais áreas de gastos. Faça um levantamento detalhado de todos os seus gastos, separando-os por categoria, como alimentação, moradia, quanto que você gasta na sua moradia, aluguel, a prestação da casa, se for o caso, né? Condomínio, IPTU, luz, gás, água, telefone, internet, etc. Também tem o plano de saúde, também tem escola das crianças ou a faculdade, também tem transporte, também tem lazer e por aí vai. Isso vai te ajudar a identificar quais áreas consomem mais recursos do seu orçamento, né? E vai te ajudar aí a desenvolver estratégia para reduzir isso, né? Por exemplo, a conta de luz é muito alta para 3 pessoas. Vamos reduzir isso? Como a gente vai reduzir isso? Tem que observar. Como também pode ser com água, também pode ser com gás, compra no supermercado também. Quantas vezes você compra tanta coisa no supermercado que você vai ver depois na despensa lá vencida que você não usou, né? Então parece que não, mas o desperdício é uma forma de você jogar dinheiro fora, e se joga muito dinheiro fora através disso, né? 2, priorize as necessidades essenciais, né? Estabeleça uma clara distinção entre necessidades e desejos.
os desejos muito legítimos que possam ser, eles muitas vezes não são necessários para que você viva bem, né? Então tem que estar atento a isso, se o que você está comprando, tendo, consumindo, se é uma necessidade realmente ou se é apenas um desejo, né? 3, crie um fundo de emergência. É importante ter esse fundo para ele te dar um suporte, você ficar tranquila aí no tempo da dificuldade de algum tipo de problema. Quebrou a geladeira, quebrou o carro e por aí vai. 4, estabeleça metas de poupança para investimentos mirando médio e longo prazo. Sempre que for pensar em juntar dinheiro, sempre pense no médio e longo prazo, nunca no curto prazo, combinado? 5, utilize ferramentas de gestão. Tem um monte de aplicativos aí que podem te facilitar a gerenciar, a gerir, né, a ver melhor o dia a dia do teu fluxo de caixa. E 6, reduz os gastos que são supérfluos, né? Analise quais são aqueles gastos que podem ser reduzidos ou eliminados. Tem assinaturas de revista, de internet, com tantos megas, com tanto de TV a cabo. É necessário isso tudo mesmo, entende? Então essas coisas precisam estar muito bem organizadas e ser visíveis para que você tenha a compreensão disso. A refeição é um dos problemas também. Se você trabalha fora, muitas vezes a comida, ok, mas o refrigerante, a sobremesa, é um gasto que corresponde pelo menos a 40% do que você consumiu, né? Então veja como é muito dinheiro. R$5, se você economizar no dia, por exemplo, leva um suco natural feito em casa por você, uma dessas garrafinhas leva para o almoço, por exemplo, né? Você não precisa mais para refrigerante ou na rua. R$5 por dia, a gente está falando, brincando, de quase R$1.200 no ano. É muito dinheiro, gente. Dá quase para pagar uma passagem de avião para Gramado. E Gramado é uma bela cidade, não é? Muitas pessoas se sentem inseguras para investir. Como podemos mudar essa mentalidade? Você pode sugerir algumas opções? Muito bom. Esse mundo dos investimentos é um mundo fantástico, mas que tem que ter atenção, de fato, tem que ter. E não fiquem achando que são só vocês mulheres que têm dificuldade. Homens também têm e como têm. Mas é importante vencer essas dificuldades para poder ter isso como algo fácil, né, de lidar, e há boas oportunidades de aprendizado hoje, né, com o mundo dos investimentos. A rainha das estratégias de se tornar um investidor é a educação financeira. Se a pessoa não tiver educação financeira, não vai conseguir investir, porque para investir precisa ter recurso, e para ter recurso precisa saber aonde está gastando, e para saber onde está gastando precisa ter orçamento, e para ter orçamento precisa de disciplina para controlar a sua vida financeira. Isso se dá através de educação financeira. Então busque workshops, cursos, materiais didáticos que possam explicam para você os conceitos básicos de fundos de investimento, de CDB, de tesouro direto, de previdência, né, de aplicar lá fora, de criptomoedas e por aí vai. Tem uma quantidade imensa de oportunidades para você aprender sobre investimentos, né? E desmistificar os investimentos, né? Investir não é algo complexo e não é algo exclusivo de homens, né? As ferramentas que estão aí, elas ajudam você, inclusive na conta, inclusive no banco que você tem conta, melhor dizendo. Você pode sentar lá e conversar com o seu gerente. Evidentemente que você tem que ter atenção, porque como ele é funcionário do banco, ele vai buscar sempre agradar o banqueiro. Se aqui você me entende, mas você precisa conhecer, e o gerente da sua conta é sempre uma boa referência, né? 3, você se encoraje ao início desse processo, né? Tem que ter coragem de começar. Comece com um valor pequeno, mas comece, se teste, comece com 10, com 50, com 100 e vá aumentando gradativamente, né? Diversifique e tenha o conhecimento do que é gestão e o que é risco, né? Quanto maior o risco, maior o retorno, né? Quanto menor o risco, você tem um valor que é perene, que é aquilo, e não vai ter nada de excepcional de rentabilidade. Mas se você
conhece seu perfil de um investidor, e você vai ter acesso a isso dentro do mundo dos investimentos, você vai ter a noção exata para onde deve carregar o seu dinheiro. E 5, você tem aí diversas ferramentas aí de controle, de acompanhamento que te ensinam a investir, como controlar juros e etc. A internet tem grandes oportunidades, grandes sites sérios, inclusive, repito, do próprio banco onde você tem conta, né? E procure também network e mentoria, participando de grupos com próprias mulheres, né? Onde elas já são investidoras, o que elas fazem, o que elas fizeram, como é que elas começaram. Essa troca é importante para que todas se sintam seguras para começar a investir. E quanto à preparação para imprevistos, qual a sua recomendação para criar uma reserva de emergência? Pois é, imprevistos temos todos e vamos ter a vida inteira, seja na saúde, na família ou com a gente mesmo, seja o desemprego, vai sempre chegar e você estar respaldado, ancorado numa reserva de emergência é fundamental, né? Já se discutiu no passado se ela tinha que ser de 3 a 6 meses. Hoje eu já trabalho com 18 meses com as pessoas com quem eu converso e com quem eu faço a mentoria. Por que isso? Porque o mundo do trabalho mudou radicalmente nos últimos anos, pós-pandemia inclusive, né? Então, antigamente você conseguia se recolocar em 6 meses, hoje você demora às vezes 9, 12, e tem casos aí já de 18 meses para se recolocar, porque o mundo do trabalho mudou. Então, essa quantidade de despesa fixa, o que é essa reserva? São 3 ou 18 meses, né? 6 a 18 meses de reserva do seu custo fixo, que você tem que ter guardado, segregado para essa finalidade. Então, você tem que priorizar essa reserva, porque ela é fundamental, até mesmo para você ter sossego, dizendo, olha, se amanhã eu for surpreendido, eu tenho uma base financeira que vai me deixar procurar um outro emprego, ou então cuidar, ou então fazer a cirurgia, ou então consertar o carro, e por aí vai. Então tem que estabelecer que esse recurso é um recurso separado, segregado, ele vai estar aplicado num fundo, ou no CDB, ou no Tesouro Direto, de preferência, gente, numa conta fora da sua conta normal, a que você usa lá no dia a dia, para que você, não vendo esse dinheiro todo dia, não caia na tentação de achar que pode gastá-lo de uma hora para outra. Então, se você puder ter uma conta em outro banco, se não for custoso, oneroso, tenha e direcione para lá todo mês aquele percentual que você estabeleceu que vai separar mensalmente para fazer parte da sua reserva de emergência, ok? E outra coisa que é interessante é você atualizar periodicamente, revise o valor da reserva a cada 6 meses ou um ano, de acordo com possíveis mudanças em suas despesas, né? Suponhamos que teve um aumento salarial, opa, então aumenta também a reserva, né? Se você também teve uma redução do salário, também você pode pensar em reduzir, né? Mas lembre-se que quanto mais recurso, mais cedo você chegar a ter esse valor de 6 meses, ou 18 meses, ou 2 anos, melhor para você será, porque os juros que vai entrar em todo mês vai também criar um excedente de reserva que você também poderá usar para uma outra finalidade, se for necessário, né? Use esse recurso apenas nos momentos, como ela própria diz, de emergência. É emergência, você vai usar. Não é emergência, não use de jeito nenhum. Resista à tentação e ela vai fugir de você. A gestão de dívidas é um grande desafio. Como podemos lidar melhor com as dívidas?
Pois é, essa questão da dívida é um negócio muito complicado e não era para ser assim, e também é complicado. Na outra ponta você tem os investimentos, né? E nesse lado você tem o endividamento, né? O ativo e o passivo, né? Isso porque é tão complicado, porque volta o nosso papo lá no início, a questão de educação financeira que você não tem, infelizmente não tem, mas a gente precisa enfrentar isso para resolver, né? Então o primeiro passo que você tem que fazer é mapear as dívidas, né? Você precisa mapear, sentar e levantar um critério, né, todas as suas dívidas, né, incluindo os valores, né, dos empréstimos, a taxa de juros, a prestação, o prazo de pagamento, né? Esse mapeamento vai ajudar você a ter uma visão geral da situação e priorizar de fato os pagamentos daquilo que tem mais juros, né, certo? Então você sempre começa pagando o que tem mais juros, onde a taxa de juros é maior, né? Não é às vezes onde a prestação é maior, porque a prestação pode ser maior, mas os juros pode ser menor. É onde os juros é maior, entende? Então, o juro é de 5% e outro é de 2%, você vai pagar aquilo que é de 5%, porque isso está te roubando, né, recurso fixo, né? E segundo passo, você tem que renegociar a dívida, então você tem que entrar em contato com o seu credor, aí seja o banco, outra coisa que seja, para buscar melhorar essa estruturação de dívida, reduzindo o prazo, taxa de juros, né, ou até aumentando o prazo, se for o caso, para você ficar com mais tranquilidade para pagar, né? Uma coisa também interessante é você fazer consolidação de dívidas, né? Você junta tudo num empréstimo único. Então pega 2, 3 dívidas e faz um único empréstimo, né, que tenha juros interessantes, onde você possa liquidar. E lembre-se, quando você liquidar uma dívida, tem um desconto dos juros que lá estão embutidos. Isso é muito importante, não se deixe enganar na hora de renegociar qualquer dívida, combinado? Outra coisa que tem que ter depois de feito é disciplina e corte de gastos. Você precisa olhar para o seu orçamento, sempre poder estar disciplinada, né? Pagando em dia, não pagando juros, fugindo mais uma vez do cheque especial, fugindo mais uma vez do cartão de crédito. Esses são seus inimigos. Use-os com critério em momentos super excepcionais, onde não tem jeito e é emergencial. Usou, cobriu uma semana depois, cartão de crédito pagou sempre à vista, não parcelou e não pagou o valor mínimo, tá certo? Né? E você, com isso, você vai ajudando aí a sair devagar desse mundo, né, das dívidas que podem estar deixando você tensa e tirando um pouco daí da sua criatividade e do seu bem-estar. Marcos, por fim, a educação financeira é crucial. O que você sugere para quem quer aprender mais sobre finanças em plataformas e aplicativos? Pois é, a educação financeira é a base de uma sociedade que vai ser próspera. A educação financeira é a base de uma família que vai ser próspera. A educação financeira é a base de uma pessoa que se tornará próspera. Isso é fundamental. Isso tem que começar em casa, gente. Já que o Estado não ensina, já que as organizações como a própria igreja não ensina, você precisa assumir as rédeas desse problema. Você, mulher, que é a mãe, lamentavelmente, é uma pena dizer isso, mas você que é mais responsável nesse aspecto, porque você tem mais cuidado, tem mais carinho, também, e além de você se educar, também eduque os seus filhos de forma para que eles tenham uma saúde financeira equilibrada, seja agora no presente, seja no futuro. Tem muitos aplicativos bons por aí na própria internet, procure-os. Eu gosto e indico, você pode procurar um educador financeiro para ter noções de educação básica de finanças, de investimento, um mentor financeiro. É importante ter, às vezes, esse olho no olho para te gerar mais tranquilidade, para te gerar mais segurança. Não podendo, use a internet mesmo. Tem lá os aplicativos Minhas Economias, tem o Mobiles, tem o Organize, tem o Fortuno, tem o Wallet,
você pode ver esses todos aí que tem boas oportunidades, né? Então, mulheres, tenham extremo cuidado, né? E saibam que o mundo é o mundo que nós vivemos, é a sociedade que nós estamos inseridos de consumo pleno, acelerado, desenfreado, louco, mas se as pessoas não têm educação financeira, elas vão ruir. E para que não ruam, precisam se educar financeiramente, controlando a rainha da educação financeira, que na verdade é o rei, né? Que é o orçamento. O orçamento é fundamental para torná-la realmente com independência, tomar a decisão certa, saber que você tem uma reserva de emergência, saber que você pode lançar mão daquilo se for necessário, aquilo não vai te deixar tensa porque o filho ficou doente, porque o carro quebrou, tem que comprar uma geladeira nova, e também porque você perdeu o emprego, né? A gente nunca sabe, né? Então isso tudo, com educação financeira, controlando essas peças fundamentais, usando a internet, com auxílio de um educador financeiro, certamente você vai ter muito mais tranquilidade e sucesso, e eu ouso dizer, uma ótima saúde financeira. Marcos, eu não poderia deixar de pedir dicas finais para os nossos ouvintes. Pois é, agradeço a oportunidade, espero ter contribuído, ajudado. Eu estou também à disposição de vocês, aqui vai ser passado os meus contatos, fique à vontade. No que eu puder ajudar, eu estarei ajudando. Só quero que você entenda que educação financeira é para ontem, na vida, na sua vida, na minha vida, na vida dos seus filhos. O sucesso depende disso, o sucesso depende de cultivar isso, de tornar isso uma cultura, para que a gente de fato tenha uma vida mais tranquila, tá certo? Então, embarque nessa jornada e boas finanças para você. Foi um prazer. Meu irmão, meu amigo Marcos Lima, muito obrigada do fundo do coração por você ter topado falar com a gente. Para você que ouviu o episódio até aqui, eu vou fazer um convite. Siga o podcast X da Coisa na sua plataforma de áudio. Siga no Instagram. Este foi o X da Coisa. Eu sou Liliane Ravani e fico por aqui. Até sábado com mais um episódio do podcast O X da Coisa.